As pessoas falam que a faculdade de Direito em si, de uma forma veemente, muitas vezes impulsiona a pessoa a meio que perdendo um pouco a fé, a ser muito racional e tal. Com você isso não aconteceu tanto? Não aconteceu. Eu acho que talvez Deus tenha cuidado com relação a isso. Me preocupava, eu tinha um índice de condenação muito alto na condição de promotor de justiça. Os júris que eu fazia, então, condenava, aquilo não me fazia bem. Porque, não que a justiça não precise ser feita, mas me dava dor olhar para uma esposa, para um filho, para um pai, para uma mãe. Né? E aí eu decido ser juiz, porque aí eu estaria bem mais livre para... E aí, mais uma vez, eu como promotor, decido fazer concurso para juiz. Aí acontece uma outra coisa como confirmação. Acho que o único caso no Brasil até hoje em que um juiz, uma pessoa faz um concurso e tira nota 10. Na verdade, Guto, eu passei de 10. E lá no Diário Oficial vai mostrar 10,24. Por quê? Porque eu fiz a prova, como é que pode isso? Eu fiz a prova e depois você soma os títulos. Eu tinha sido juiz e tinha sido promotor, então pipocou. E aí, né? 10,24. A comissão discutindo se botava 10 ou botava 10,24 e se botava 10,24. Bem, então, na verdade, é isso. E aí eu começo a viver a condição do ser juiz. Mas aí logo, mais uma vez, a inquietação. Eu fui ser juiz e, sendo juiz da infância e da juventude, em João Pessoa como substituto, eu começo a perceber, Guto, que adolescentes praticam a infração, vão para o centro de recuperação e voltam, depois que saem, voltam à prática. O centro de recuperação é aquela penitenciária, que chama penitenciária menor. Não chama penitenciária, tem, né, tem um nome lá. Educação, é educativo, né? Porque ele vai cumprir uma medida educativa. Isso, aquela de 45 dias. Não. Ele pode ficar até 3 anos se o crime for com violência ou grave ameaça, né, à pessoa. Mas assim, aquilo não transformava. Aquilo piorava. Então, certeza. Mais de 90%, bem mais de 90%, volta para aquilo ali, volta para aquela situação. E eu dizia, o que é que eu estou fazendo aqui? Enxugando gelo. E eu via aqueles adolescentes, Guto, como uma necessidade de serem transformados. Aí me surge no coração a necessidade de fazer algo diferente. E aí eu venho aqui e conheço a Fazenda da Esperança, que por oportunidade também, eu nem conhecia a Canção Nova, a Canção Nova, era Guaratinguetá e tal, conheço, aquilo me impacta de uma forma, né? Eu disse, eu preciso fazer isso. E aí eu consigo, com o presidente do tribunal, criar uma unidade de um centro de recuperação para dependente químico. Convido um padre para fazer o gerenciamento. Eu digo, olha, a espiritualidade é o caminho. E eu crio o Centro Terapêutico do Adolescente, CETA. Então, aquilo que tinha uma realidade de não recuperação, ele passou a ter uma recuperação de 75% após 5 anos de quem passava por aquele centro, através do trabalho e principalmente da espiritualidade, uma transformação. Isso me conduz a duas coisas. A nível do governo brasileiro, saber o que era que estava acontecendo ali, que modelo era aquilo. E eu recebi uma comenda. E também a igreja, através de padre Haroldo Ramos, me convida para fazer parte da elaboração da campanha da fraternidade de drogas, com relação à dependência química, né? E aí a gente cria esse centro, né? Então, aí como juiz, depois eu vou transferido para Campina Grande, promovido para Campina Grande, e lá, eu, junto com os amigos, eu fundo a Fazenda do Sol, né? Aquela que vai entrando, quem conhece Campina Grande. Mas seria a mesma linha? Dentro da mesma linha, sempre dentro da mesma linha, da espiritualidade, né? Mas aquilo não me preenchia. Aí eu volto, ainda
precisava mais. Aí eu volto para a João Pessoa. Volto para João Pessoa e dentro do trabalho de evangelização, numa comunidade Maná, né, e aí conhecendo mais profundamente a renovação carismática católica, né, tendo a oportunidade de... Aqui tem um fato que agora eu me lembro, né, que é muito marcante. Quando eu tive com o padre Haroldo Ramos, eu disse que eu tinha ido à Canção Nova e que eu tinha um sonho de conhecer Padre Jonas. Aí, você conheceu o Padre Haroldo Ramos? Não, Haroldo não. Foi quem trouxe a renovação carismática para cá. Sim. Já ouvi falar. O Padre Jonas é um filho dele. Sim. Aí Padre Haroldo disse, não te preocupa, Padre Jonas vai falar com você. Eu tinha dito a ele que eu tinha uma vontade muito grande de conhecer Padre Jonas. Aí eu estava, me lembro bem, estava na audiência, no fórum, o telefone toca. Aí era a secretária de Padre Jonas dizendo que Padre Jonas queria falar comigo. Olha só. Ele ligou para mim a pedido de Padre Haroldo. Padre Haroldo liga para ele liga, Fabiano, eu estou ligando para você porque o Padre Haroldo pediu para eu lhe ligar, que disse que você quer me conhecer. Venha aqui na Canção Nova, venha. E eu vou à Canção Nova e conheço esse santo. Sim, olha que coisa linda. Isso é muito marcante para mim, mas muito marcante porque marca definitivamente essa caminhada, essa história, e vai ter a ver depois com tudo isso hoje, que inclusive vivo. Então, a minha história, eu começo o trabalho de evangelização, influenciado por essa realidade, né? Essa chama que acende. Nunca depois atrapalhou dessa conversa, ser juiz e ser um pregador, as pessoas colocarem algum clichê, ele não podia estar fazendo isso, ou podia, alguma coisa. A gente enfrenta barreiras, né, de julgamentos, não é? Mas tudo isso faz parte. Que geralmente são mais reservados, né, e tudo. E você era um pregador. Era, e a comunidade ela expandiu. Não havia assim, a prática de uma adoração, por exemplo, às quintas-feiras, e atendendo um pedido do bispo que pedem comunidades, façam adoração. Eu começo a fazer a adoração na comunidade Maná, que reúne 1.500 pessoas, onde a gente gravava o CD. Pra você ter ideia, Guto, a gente vendeu 55 mil palestras, CDs de palestra. A gente gravava e vendia isso. Nossa! Era o que mantinha. Era uma coisa. Né? É CD demais. Aí na época, uma coisa assim, a gente fazia e isso tinha uma. Aí então, essa coisa de ouvir pessoas me leva para um novo chamado. O chamado de tentar entender o que é a mente humana. Porque eu começava a ouvir uma pessoa que pedia para conversar comigo e eu dizia, olha, eu já ouvi isso aqui. Aí nasce um desejo e uma necessidade de estudar psicologia. Estudar psicologia. Eu começo fazendo uma formação em psicanálise, depois eu vou para estudar psicologia. E entendendo que eu precisava ser responsável naquilo para cuidar das pessoas. E aí, então, eu me apaixono muito pela psicologia. A psicologia, né, a gente começa a entender que a necessidade das pessoas em compreender o que é que estão vivendo sob o aspecto da ciência e sob o aspecto espiritual. Aí vem algo fundamental, importante, né? A leitura de João Paulo II, Fides et Ratio. Sim. Fé e razão. Duas asas que andam juntos. Sim. Porque nós precisávamos entender que é a luz da graça que dá a iluminação para que as pessoas vivam a compreensão de quem são e, a partir daí, buscar mais Deus. Então, eu me encanto. Aí chega uma oportunidade em que, em virtude da minha visão monocular, eu poder deixar a magistratura tendo 29 anos de serviço público contado.
aquilo representava duas coisas. As pessoas diziam, como é que ele vai deixar de ser juiz? Um disse assim, se ele vai deixar de ser estilingue para ser vidraça? E aquilo representava... Ele resumiu, né? Vai deixar de ser estilingue para ser vidraça, vai para o comum, né? Aquilo tinha para mim uma realidade, né? De uma renúncia, porque eu perdia mais de 1/3, e não era pouco dinheiro, de juiz para viver uma condição, não é? De vidraça. Então, como você veja que os magistrados geralmente saem 75 anos, saem na compulsória, né? Como a gente chama, que é a lei. Enfim, aí eu deixo e vou viver essa condição de ser psicólogo e evangelizar. Eu faço uma carta, isso é publicado amplamente, se colocar aí na internet, né, juiz Fabiano Moura deixa magistratura, tal, vai estar nos sites a carta que eu fiz. E eu disse que renunciava ao poder dos homens para viver na dependência do amor de Deus. Que eu estava sendo chamado para viver a condição de ser psicólogo e de evangelizar. Isso coincidia com a fala do Papa Francisco, que chegava e dizia assim, ninguém se sinta excluído da igreja. Aquilo bateu no meu coração de uma forma muito intensa. Era um novo chamado.